Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, sexta-feira, 10 horas e 46, 9/5 de 2023. Manhã muito agradável, típica de outono, com sol e frio. Aqui em São Paulo, eu desejo um ótimo pregão a todos. Manhã ensolarada, 18 graus. Queridos, top traders, a casa do investidor. Vamos lá, desafio correndo. O primeiro desafio é o te vejo nos 115 mil pontos em maio, o segundo 120 em junho. E hoje nós acertamos o primeiro movimento de busca pela região de 112 mil pontos. E agora, quando estava 110,600, eu falei que eu acreditava em 900 pontos de alta, pelo menos, até 115,500. E deve acontecer. Então falaria em compra nesse momento, região de 110 mil pontos. E eu acredito que durante a gravação busque 111,300, 111,320. E depois busca 111,500, talvez 111,600. Então vamos ver aqui o contexto, porque sempre existe uma explicação técnica, uma ou mais motivações que nos levam a projetar aquele movimento especificamente. Então, no gráfico diário do mini índice, a gente percebe a média móvel de 5 guiando os preços. Eu vou colocar aqui na tela o gráfico de 1 hora, de 60 minutos. E após atingir a região de 112, o mini índice simplesmente desceu violentamente e buscou a média de 21. Aqui é possível que nós tracemos uma linha de tendência. Essa linha de tendência não chegou a ser tocada, digamos assim que ela foi protegida pela média móvel de 21. E aí eu vou baixando o tempo gráfico, fazendo análise em camadas. Aí eu tenho aqui o 30 minutos. A gente percebe um topo anterior segurando a onda 110,815, a mínima do movimento 110,850. Aqui é exatamente 110,815 e a mínima... Na verdade foi 110,585, então segurou, deve bater o 111,320 por ali, durante a gravação, 350 talvez, e depois vai para o 111,500, 111,600. Então amparado aqui pela média esse valor e pelo topo anterior. Uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos amigos do YouTube. E eu peço que vocês se inscrevam, deixem o like, compartilhem o vídeo e principalmente atuem nos comentários, me coloquem para trabalhar. Estudo e trabalho duro estão entre as principais palavras de ordem por aqui. Querido amigo Zé Carlos Oliveira, bom dia amigo, like 8. Qual a sua análise sobre Tris e Guar para compra? Desde já agradeço, disponha do nosso trabalho. Professor Wagner Caetano, o melhor amigo do investidor para todas as horas, no céu de brigadeiro e no mar turbulento. Porque geralmente os influencers no céu de brigadeiro eles somem, e no mar turbulento eles se escondem. Nós estamos aqui diuturnamente trabalhando para o crescimento e evolução dos alunos. Caríssimo, o Tris 3, deixa eu abrir aqui o meu energético, eu vou tomar um TNT enquanto eu vos falo. A Tris 3 é um típico caso de virada, como diz o meu sócio Johnny Turn Around. Eu e o Johnny, inclusive, estamos negociando um imóvel que a gente fez. Nós vendemos um empreendimento mês passado. Não queríamos vender um valor acima do mercado pela qualidade do imóvel, longe de elevador, andar alto, uma vista privilegiada, e agora nós estamos negociando oportunidade. Então o Johnny está no Brasil, o Johnny está em São Paulo, e o Johnny gosta de palavras em inglês, então ele diria que Tris 3 é um caso de turnaround. O ideal é você comprar aqui embaixo, né? Mundo ideal, entre os dias 24 e 23 e 24 de março, teve um arame, ou no rompimento do pivô, teste da média aqui em abril. Nesse momento, Zé Carlos, o ativo deve continuar subindo, só que você está pegando uma ação esticada. Porém, já apontando para cima, você está comprando tendência. Tende a buscar 4,92. Mas você pode pegar uma correção forte contra você. O que é o ideal? Administrar quem está no barco.
ou entrar, aquela velha história. Pegou ativo esticado em tendência, eu gosto de dividir a entrada em 3 pregões, você pode comprar logo depois da abertura a mercado. Ah, eu gosto de pegar um movimento mais tranquilo, meio da tarde. Eu dividiria a entrada em 3 pregões. Eu acho que assim compõe um bom preço médio, você não toma nenhum susto se o ativo corrigir num desses dias. Ok? Sobre a Guar 3, muita gente não sabe que Guar 3 é Guararapes, né? E que é Riachuelo. Minha filha adora o Baby Yoda e lá na Riachuelo sempre tem touca, meia, luva, então a gente está sempre por lá. Guar 3 você já está comprando antecipando um provável movimento de virada. Tudo indica que há uma acumulação, né? As médias estão apontando para cima e se houver um rompimento de 4,74 teremos um pivô. Então é uma oportunidade de comprar virada. Você tem menos convicção de que o movimento será para cima, só que você paga descontado. Hoje, se eu tivesse que comprar uma das duas, eu compraria a Guar 3. Ok? Apesar de toda a complexidade do setor. O Verduengo, Wagner, se bater lá, sensacional, depois é só ladeira, vai ser igual a 2008, o nosso amigo está falando sobre os 90 mil pontos, perfeito. A gente fala em 115 e depois 120, e assim as coisas vão seguindo, opiniões antagônicas são saudáveis e trazem reflexão. Patrícia TK, obrigada pela explicação e parabéns, no final do dia bateu 111k. Já tem modéstia à parte, né, pessoal? Já tem um bom tempo aí que a gente está acertando vários movimentos do intraday no Telegram, no Instagram, no YouTube. Eu fico muito feliz e isso é bom para a nossa comunidade, né? Tanto o aprendizado quanto as operações também reforçam caixa e me deixam muito honrado. Obrigado pelo reconhecimento. Querido amigo Luiz Gouveia, bom dia. Pode analisar Agro 3 e CLC3? Claro, farei isso agora com todo prazer. E obrigado Patrícia, Verduengo, Luiz e Zé Carlos que enobreceram o nosso trabalho. Então vamos lá. Nós já tivemos, Luiz, a experiência, você deve até se lembrar de ações ligadas ao agro nas carteiras, mas dá um baita de um trabalho, são ativos extremamente complexos, né? A volatilidade histórica é menor, tem volume razoável. Hoje é aquela velha história. Imagina que o professor é um trader de um grande banco suíço ou norte-americano e o meu gestor, porque isso ocorre na prática, não é uma suposição. Eu já dei treinamento nessas casas e ocorre. Então meu gestor, estou com uma linha de retorno e tal, fala, Wagner, você tem que se posicionar em Agro 3, é compra ou venda? É claro que eu compraria. Tá virando, rompendo média e tal, mas eu não escolheria comprar esse ativo, nem ela e nem a CLC3. Agora, aparentemente é um bom negócio atuar na ponta compradora? Sem dúvida. Você pega um setor promissor, responsável por chegada de dólares aqui no Brasil, fluxo comercial, o agro. Você pega o ativo numa condição dessa, me parece interessante sim. Entre as duas eu preferiria a Agro 3. Então no caso da CSLC3, parece aqui que está formando um padrão da alavanca, que é quando a gente tem um fundo mais alto que o anterior. Mas entre as duas eu acho que a Agro 3 tem um gráfico assim, digamos, mais pronto, inclinado. Mas existe o padrão da alavanca também em agro, um ponto-chave aqui seria o 36,17. Para guerrilha, 38,72, alvo praticamente sem resistência aqui, uma vez que caiu de uma vez no dia 8 de maio. Perfeito? Muito bem, então a temporada de balanço está praticamente finalizada, Brasil e Estados Unidos. A gente vai ver um ou outro ativo aí divulgando seus números, ação que fica atrasada, aquela coisa toda. Mas praticamente a temporada está encerrada lá fora e aqui. E o mini índice busca aqui o 111.320 que a gente comentou. E agora deve caminhar para 111.600, 111.500, talvez 111.700 ao longo do dia. Muito bem, então eu vou fazer aqui agora os ativos fixos. E pessoal, muitas vezes o pessoal me pergunta... eu falo muito do panorama, do reader, abertura, estudos, relatórios. Onde que tem isso? É no Telegram. O link você encontra aqui na descrição dos vídeos. Aí eu explico o seguinte a vocês. Você quer ficar com a gente até os 126 mil pontos, recebendo tudo que a gente manda por e-mail? Você vem nesse primeiro link aqui. Ó, juntos até os 126 mil pontos. Eu quero ir direto para o Telegram, segundo link. Ok?
O Telegram hoje é, sem dúvida, a nossa maior plataforma de comunicação. Às vezes, da meia-noite, eu estou colocando um conteúdo lá, sábado, domingo. Então, a principal comunicação hoje da Top Traders é realmente através do Telegram. Ok? Legal. Então, vamos falar dos ativos fixos Itaúsa. Itaúsa, topos e fundos ascendentes, é normal esse movimento. Teste do topo anterior gera oportunidade. Inclusive, essa semana eu fiz aqui no YouTube Carteira Internacional e Fly USA. Lá no Telegram eu fiz desafios, fiz a carteira Imersão Pocket. Muito legal. Então, YouTube, também o teste do topo anterior. Sugere oportunidade, aproximação entre média e preço. E aí nós chegaremos em BBDC 4... BBDC4 para o alto e avante. Ela está mais forte porque está mais descontada, a correção típica no tempo. Os candles ficam desenhados aqui de forma lateral, nesse caso aqui amparados pela média de 5. BBAS3, Banco do Brasil. Hoje eu prefiro naturalmente Bradesco, né, mas é uma situação interessante, compra no movimento de correção. E aí nós chegaremos em B3SA3, é a ação da bolsa, que deve seguir no ritmo devagar e sempre, subindo lentamente, rumo aos R$15, aqui 15,50, mas movimento lento, com correções no meio do caminho. Aí nós chegamos em Petro 4. Petro 4 é um lenga-lenga danado, né? A tendência é de alta, mas é estilo ação da B3. Hoje, sinceramente, para eu colocar uma grana em Petrobras ou B3SA3, eu prefiro, por exemplo, colocar em renda fixa. Sendo bem sincero, né? Professor, você acha que a B3 e a Petrobras vão subir? Eu tenho muita convicção que sim. Eu acredito que irão subir. Mas, diante das oportunidades, na minha visão não faz sentido. Mas eu acredito sim que irão subir, ok? Que irão subir sim, mas de uma forma lenta, uma forma amorosa, e não é o perfil de ativo que eu procuro no momento, mas nada contra esses ativos, de forma nenhuma, devem continuar subindo. Estão descontadas, por exemplo, Petrobras trabalha com 75% de desconto em relação aos seus pares internacionais. Você pega, por exemplo, uma ação como ExxonMobil e o TradingView. Eu fiz todas as configurações aqui, de vez em quando ele ainda... Programas que você tem em ambiente que você não baixa, o programa ele tem as suas vantagens, mas as desvantagens. Então, por exemplo, hoje você vê, por exemplo, a ExxonMobil barata, a Petrobras está mais ainda. Ah, professor, eu quero fazer uma exposição num ativo ligado ao petróleo lá no exterior. A ExxonMobil é uma boa. A gente tem um padrão de fundo indubitavelmente aqui acionado, a 105,91 fundo anterior, tem espaço até os $115. Hoje, se eu fosse escolher entre ExxonMobil e Petrobras, mesmo Petrobras estando descontada, eu escolheria ExxonMobil por todas as razões que vocês já conhecem, que envolvem governo, política de preço, apesar de eu achar que foi muito melhor do que aquilo que se esperava, a divulgação aí da nova forma de composição de preços da Petrobras, ok? Aí nós chegamos em Vale 3, aqui na tela. A Vale é uma ação que nós temos, penso que estamos diante de uma provável reversão, está rompendo um triângulo, apesar da queda de hoje, rompendo aqui por inércia, e tem espaço até os 75, aí, provavelmente até o fim do mês de maio. Muito bem. Então agora eu vou falar dos índices, eu vou falar das bolsas asiáticas e dos índices aqui no Brasil. A primeira delas é Xangai. A bolsa de Xangai parece que está corrigindo no tempo aqui para romper um pivô, né? Tem gap aqui para puxar preço, padrão do farol, onde, digamos assim, que o preço é atraído como um imã, né? Uma referência. Então, é o que nos parece. Pessoal, domingo tem Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians. Um grande abraço aos cariocas. Meu primeiro curso no Rio foi na Farm de Amoedo, no Ipanema Plaza Hotel. Tenho contato com diversos alunos
do Rio até hoje, sempre me receberam muito bem. Nem por isso eu vou deixar de dar o meu palpite. Corinthians 6, Flamengo 1. Podem me cobrar na segunda-feira. A Bolsa do Japão é um caso impressionante de alta, mas não é uma surpresa, tecnicamente. Eu prometi no Telegram de comentar o assunto aqui. Nós temos uma linha de retorno. Mas a Bolsa do Japão, o que ela interessa? Então interessa para aprendizado. Você tem um toque, 2 toques, e agora você tem um terceiro toque. Então, por exemplo, o ativo atingiu talvez seu objetivo. O ativo, né? O benchmark, o Nikkei. Então perceba ali 1, 2, 3 toques. Então, tecnicamente, cumpriu o objetivo. É surpreendente, é uma alta fortíssima, mas é uma alta técnica. Ok? Vamos fazer os índices aqui no Brasil pelo semanal. Vejam por aí, o gráfico semanal, cada candle é uma semana de negócio resumida. Médias cruzadas em modo compra no semanal. Small 11, que é uma referência importante, muitas vezes os investidores estrangeiros compram small caps para não chamar muito atenção. Provavelmente vai testar essa linha de retorno, que conecta o quê? Os topos. Então eu tenho o toque número 1, toque número 2 e deve ocorrer aqui o toque número 3 dentro em breve. Então uma configuração de alta, na semana está subindo 4,49, quer dizer, você tem Small 11, que é um fundo de small caps, acessível para o pequeno investidor, está subindo algo dessa magnitude. Então, não é qualquer coisa, correto? Aí vamos observar o IFNC sob a ótica do semanal. Deixa eu tentar fechar alguns programas aqui para ver se o TradingView, digamos assim, reage melhor. Então vamos lá. Deixar até os futuros americanos aqui desconectados. Então nós temos o IFNC também subindo, numa semana turbulenta, onde os bancos americanos estiveram no radar. Mais casos americanos provavelmente ocorrerão, né, de pequenos e médios bancos em dificuldade, mas lá os bancos são aos milhares, não é uma crise sistêmica. Então nós temos aqui uma LTB rompida, médias cruzadas em modo compra e provavelmente o teste dessa região da linha de retorno. Índice do setor imobiliário muito forte. Deixa eu deixar o gráfico mais limpo possível aqui. Sempre melhor para que a gente possa visualizar aquilo que é mais importante. Então o índice do setor imobiliário, ele mostra muita força subindo 5,55. E vejam que situação interessante. Já houve o rompimento de uma LTB que guia o preço há muito tempo. Guia o preço desde junho de 2021. Quer dizer, quando eu falo que nós temos algo novo, disruptivo, que tem algo diferente acontecendo, é disso que eu estou falando. Ok? Então, por exemplo, quais são as nossas representantes do setor imobiliário? Nós temos JHSF3, que está rompendo um pivô no semanal, rompendo 4,14 e também rompendo um triângulo. Nós temos MRV. Elas têm perfis diferentes, né? MRV e a JHSF, nós temos CURE, então vamos lá, MRV3, é um perfil popular, a JHSF um perfil de elite,
A MRV tem espaço pelo menos até R$13 para subir. E nós temos também a Cury. Tem essa nossa ideia aí, Cury é 15. Então Cury deve buscar os 15 mesmo. Semanal muito forte, ok? Maravilha, daí a gente chega no IMAT, que é o índice de materiais. O IMAT tem cara, focinho, orelha de inflexão, linha de retorno, 2 candles com mínimas justapostas e uma movimentação importante, 4,5% por enquanto. Então parece ser um caso de virada, isso nos deixa animados. E nós temos o índice de energia, que já tinha iniciado o movimento há muito tempo, deve seguir assim, só com uma força menor, é um setor mais conservador. Por exemplo, o IMOB e FNC talvez tenham mais força. E o índice de consumo, que também nessa semana rompe a média de 21 e projeta mais alta pela frente. Ok? Então vamos lá. Agora eu falo, trazer o gráfico diário aqui à tela novamente. O minério rompeu o triângulo ascendente. Por que triângulo ascendente? Eu tenho os topos alinhados e os fundos apontando para cima. É um pullback na região que foi rompida. Petróleo na iminência de romper um pivô, no caso 77,56 no Brent, principal referência para a Petrobras. E no caso do WTI negociado em Nova York, o ponto-chave 73,78. Nos Estados Unidos, o principal assunto continua sendo a questão do teto da dívida, né? Isso está pressionando os treasuries de 10 anos para cima, que é uma pedra cantada, porque aqui houve um fundo mais alto que o anterior, acionou o pivô a 3532 e agora um triângulo, né? Se eu tivesse comprado aqui embaixo, eu iniciaria a minha realização de lucros. Hoje, por exemplo, eu venderia 1/3 da minha posição. Nós temos as bolsas americanas resilientes, o índice Nasdaq. Aqui acho que vale a pena também fazer estudo pelo semanal. O índice Nasdaq na semana rompendo resistência importante, 3,37 por enquanto de performance no período semanal. No caso do S&P está subindo 2,04, rompendo uma região de resistência aqui importante. Acho que o S&P no diário vai ficar melhor para a gente estudar, mas digamos assim, neutralizando o ombro cabeça a ombro. O Dow Jones preservando o fundo anterior, podemos afirmar que há aqui um padrão da alavanca e o rompimento de uma LTB importante, médias quase cruzadas em modo compra, e o VIX não está interessante nem para compra nem para venda, tem viés baixista, está bem amassado, e o BZQ hoje apresenta algum nível de repique, né? O BZQ, que é ultra short, mercado brasileiro, na semana absolutamente de lado, subindo 0,18. E nós temos o EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York. Ensaia aqui um movimento de alta, uma correção no tempo, operando ao redor da média de 5, topo anterior, LTB rompida. E Europa, pessoal, para quem acreditava numa grande queda na Europa, você vê que tem força ainda. Acima de 7.805 vai fazer um pivô, a Bolsa de Londres, Paris com médias cruzadas em modo compra, fundos mais altos que o anterior. Então, talvez as bolsas na Europa e Estados Unidos não tenham a mesma força da bolsa aqui no Brasil, mas não que elas vão cair também, que vão desabar, que vão inflexionar por causa de crise bancária ou inflação. Eu não vejo de verdade as bolsas lá fora dessa forma, não. Ok? Aqui está rompendo um triângulo, a Bolsa de Paris, o Eurostock 50 renovando máximas, mostrando força, touros no comando, assim como o índice DAX, porque toda vez que a gente tem indicadores na Europa, eles vêm melhores que o esperado, e quando são de inflação, vem abaixo. Então, é isso. Aí temos o MME, que mede fluxo para mercados emergentes, no meu entendimento, interpretação dos fatos acumulando para subir, mesmo que lentamente, e o DXY,
ele impactou o dólar aqui no Brasil essa semana, está com viés de alta, agora tem um candle ali de equilíbrio. E Ibovespa em dólares, muito barato para estrangeiros. Vocês viram que hoje, eu falei lá no Telegram, os estrangeiros que tiveram mais de 2 bi, quase 2,5 bi de vendas no início de maio já estão positivos no mercado de ações, eles viraram a mão. Ibovespa em dólares é um mastro bandeira, correção no tempo. E professor, a sua teoria de 4 sessões de alta e uma de queda essa semana, né? Só precisa hoje fechar positivo para, digamos assim, né, materializar a projeção. Então acho que sim, hoje mesmo que seja uma alta leve, eu acredito sim que o Ibovespa, a Bova 11, o mini índice fecha em alta, o Ibovespa tem o seu próximo objetivo a 108 e posteriormente 111,10. O Ibov nós temos o desafio corrente, eu acho mais provável, porque eu acho que ele fecha mais perto do 111 do que de 110 hoje, ou seja, acima de 110,500. Nós projetamos Fibonacci medindo a distância entre as linhas e projetando a partir do rompimento. Vejam que interessante. A projeção de 50%, região de 115 mil pontos. Mesmo objetivo baseado num topo anterior, a 114,835, aqui 114,942. É o alvo para maio, né? Olha que interessante. E quando a gente fala nessa projeção de Fibo, digamos assim, plenamente alcançada, Fibo fala em 121,493 e o início aqui do canal é 120,750, muito próximo também, muito próximos, né, esses pontos. Então Fibonacci reforça a nossa ideia de alta para maio e para junho. Sobre o mini índice, ele fez aquele movimento até os 110, 320, 350 e eu penso o seguinte, agora ele está 110,025, a mesma Trading ID, a busca aí 111,500, 111,600 até o fechamento. Sobre o mini dólar, incomoda um pouco essa alta, né? A gente vê aqui que pelo intraday alcançou uma região de resistência, 5,004,500, realmente neutralizou aqui o ombro, cabeça a ombro, talvez uma correção leve, buscando aí algo um pouquinho abaixo dos R$5, talvez uns 15, 20 pontos até o final, o teste desse topo aqui a 4,994,500. Aí eu chego no DI, DI1F25, o DI1F25 absolutamente de lado, não tem nenhum sinal, por exemplo, de compra, também acho que não vale a pena vender nesse ponto. E o milho, novamente, a gente tem um sinal de fundo, marcado ontem um martelo. Se romper e fechar acima de 57,39, esse sinal será acionado. Então é isso aí, pessoal. Eu peço que vocês deixem o like, compartilhem o vídeo, principalmente atuem na área de comentários, se vocês puderem, se inscrevam no canal. E é sempre uma honra tê-los comigo. Somos diferente de tudo, diferente de todos, porque somos águias. Top Traders, a casa do investidor.